acabei de conhecer a Cris, que é de Passos, mas que faz Casa Cor Franca. Você tem clientes aqui em Franca também, Cris? Não, ainda não. Eu tenho na região de ali Cássia, né, Escarpas. A nossa região ele é muito ampla. Para Franca ainda não, mas creio que uma porta foi aberta agora. A porta foi aberta. Ela que fez aqui o lavabo black, junto com a Nádia, não é? E que Passos fica a 100 quilômetros daqui, é pertinho. Né? Pertinho, é bem fácil para a gente. E a gente está praticamente na fronteira de Minas Gerais. Quem não conhece Franca, Franca fica a 400 quilômetros de São Paulo. Quase é na fronteira com Minas, não é? É na fronteira com Minas. Então, a gente tem muito esse intercâmbio da cultura mineira aqui em Franca. Sim. E dos profissionais, como vocês vão ver. A Cris estava me contando que aqui na casa, originalmente, existia um lavabo, era uma divisão, tinha um lavabo desse lado o que era? Eu acho que o pessoal, a casa, eles usavam tipo uma louçaria, e aqui fora tinha uns móveis também, poderia funcionar como um roupeiro. Tá. Era bastante mobiliado, assim, os móveis fixos, daqueles bem robustos aqui. Sim. E quando você viu o master plan de Casa Cor, você podia escolher o que seria aqui ou já era determinado que seria um lavabo? Não, já era determinado que era um lavabo. Tá. Mas aí, dentre os outros ambientes, o lavabo já era algo de interesse nosso. A gente já tinha os olhos voltados para eles, e quando a gente viu o espaço e viu que era grande e que daria várias possibilidades, aí nós entramos como a primeira opção. E como é que entrou a história do lavabo black? Por causa dos revestimentos? Sim, na verdade, assim, um dos norteadores nossos foi esse porcelanato, né, que é um produto que, junto com os outros elementos daqui, que a gente queria trabalhar elementos naturais, né, essa coisa mais seca, ele ajudou a gente a nortear, que ele é um produto que ele recebe um polimento quando ele é fabricado, mas depois ele recebe um desgaste. E a gente queria essa coisa mais seca, essa pegada. E aí o ambiente começou a ficar nesse tom um pouco mais escuro, mais sóbrio, né, e em contraponto com a madeira, que aí iria clarear, né, a cuba preta. Não, ele está com essa característica do black mesmo, né, do escuro. Agora, eu fiquei pensando uma coisa, é bem difícil de riscar porcelanatos, deve dar um trabalho para fazer esse acabamento, efeito, não é? Esse efeito. É um efeito feito de fábrica mesmo, ele passa por um desgaste para ficar com essa... É como se fossem marcas do tempo mesmo, o conceito do produto. Eu achei interessante que aqui você revestiu só até ali, deixou uma parte sem revestimento. Isso. O conceito inicial nosso era de trabalhar, encapar os ambientes como um todo, né? Isso aconteceu com... A gente trabalhou como se fosse um cubo. Desse lado, com esse, tanto dentro quanto fora, né? Desde o hall, a gente trabalhou porcelanato revestindo as paredes e piso. E, do outro lado, a outra parede e teto fechando esse cubo com a madeira. A ideia era a gente não ter quase parede aparecendo mesmo, o encapar do ambiente. E aí vocês fizeram esse ripado, que é de pinos, né? Isso. É um ripado de pinos. A ideia também era trabalhar uma madeira que não tem uma característica nobre, voltando mesmo ao tema da Casa Cor, que é o foco no essencial. A gente pegar um produto que não tem um custo alto e trabalhar de uma forma que enobrece demais, né? Cria um visual lindíssimo. Agora, o marceneiro, quando recebeu o projeto dela, falou, meu Deus do céu. Mas, porque madeirinha por madeirinha pregada ali. Sim, né? Com certeza. Foi um trabalho assim, artesanal, com muito capricho, muito cuidado e zelo, e ficou um resultado fantástico. Precisou fazer algum tipo de acabamento, uma selagem? Nada, justamente isso que a gente queria. Trabalhar com o natural, é a madeira como ela está, não tem tratamento nenhum, aplicou nada. Legal. E aqui a porta, olha, ela se encaixa na parede, né? Ó, vou fechar, Denis. Já fechamos, ó. E ela fica encaixada. Desse lado de cá você deixou lisinho e do lado de cá fecha com o ripado. Mas não é um banheiro, não é um lavabo funcional da casa. Não, porque a Casa Cor dá essa opção, né, dele ser fake ou não. Como não era um ambiente necessariamente, obrigatoriamente funcional, por uma questão mesmo de ter que mudar muito o encanamento, trazer mais obra do que já tinha, que foi um ambiente que gerou muita demolição, nós optamos em deixar ele fake mesmo, daria o mesmo visual, né? Sim. Porque ele não vai ser usado. Mas tem uma história engraçada, que é assim, quando tem porta, as pessoas acham que é funcional. Não, quando não tem porta, não é funcional. Mas aqui não é funcional, viu? Eu me lembro de uma história de uma arquiteta, de um rapaz, uma vez comentou que a mãe dele era arquiteta e fazia Casa Cor.
E aí ele foi visitar a Casa Cor e fez xixi num dos banheiros. Ele falou, nossa, minha mãe tomou uma bronca por minha causa. Aqui tem porta, mas não é funcional. Vamos continuar mostrando. Desse lado de cá, a parede verde. Sim. Também na pegada do natural, a gente quis usar o verde, usar as plantas. Essas plantas são naturais, mas elas passam por uma preservação. Então, elas agora não se modificam, elas ficam dessa forma, não precisa de manutenção, e criam um visual muito homogêneo, né? Foi o que a gente quis em contraponto com o preto e com a madeira. Como é que eles fazem? Eles secam a planta, pintam? É químico. Eles não revelam muito, assim. Ela estava tentando descobrir, olhando ali, parece que ela, não sei, mas parece que ela é desidratada e depois ela recebe um spray de tinta, eu acho. Eu também acho, mas eles não revelam muito, não. Mas fica um efeito, então, de parede verde. Aqui poderia ser uma parede verde também, se a pessoa estivesse disposta a fazer manutenção, né? Sim, porque aí exige mais manutenção. E a proposta aqui também era uma proposta mais cênica mesmo, né? Então, é um ambiente mais interno, mais fechado. Então, a intenção foi essa mesmo, do preservado. E aqui vocês optaram você já falou da cuba preta, de sobrepor, da Deca, fosca com metal, que é aquela torneira de piso, né? Isso. E essa bancada, desenho de vocês? Então, essa bancada, assim, ela é o ponto focal do ambiente, né? A gente quis que desde lá do corredor as pessoas passassem e vissem esse elemento. Ela é um material, ela é de cória, um material que permite essa flexibilização, né, das curvas, do movimento. E quando eu conheci esse material foi o que mais me encantou. Eu poder trabalhar, né, como ele faz bancadas de cozinha, ele é muito impermeável, é um material de altíssima tecnologia, mas ele é totalmente fluido. Eu falei, então nós temos que explorar isso do material, né? Então ficou uma peça assinada, né? Nós fizemos o design, foram feitos moldes e ela ficou exatamente como a gente quis. Para onde vai essa peça quando acabar a Casa Cor, hein? Então, essa peça, inclusive, ela tem dado muito retorno, né? As pessoas já têm manifestado muito interesse e tal. E na última semana da Casa Cor, né, quando entram as vendas, nós vamos abrir e alguém vai ter a chance de ficar com essa peça. Então você já pode começar a fazer a encomenda, já vai encomendando. No hallzinho a gente não comentou do quadro que você escolheu essa foto. Isso, essa pintura é uma pintura até de um artista local. Eu conheci o trabalho dele lá em Passos, entrei em contato, porque eu lembrei dessa... Ele usa muito essas madeiras bem secas, né? Assim, sem muito acabamento nas molduras e o próprio estilo dele. Eu entrei em contato, nós conversamos com ele e vimos que dava certinho para o ambiente. É um artista lá de Passos mesmo. Será que o seu Cairo gostou do espaço? Ah, sim, né? Ele é suspeito mesmo. O seu Cairo é o pai dela, vai acompanhando. Eles estão ali, dali, ó. O senhor gostou, seu Cairo? Gostei. Não é deslumbrante. Ela sempre quis ser arquiteta? Sempre. Desde quando nós fizemos uma casa, ela acompanhou a arquiteta que projetou. Ela falou, eu quero ser arquiteta. Falei, então, e como eu sou engenheiro... Engenheiro civil? Eletricista. Então, eu falei, não, tá em casa. Está em casa, está tudo certo. Cati. Ela falava, mãe, quero desenhava. Falava, mãe, aqui não, vamos mudar isso aqui de lugar. Inspirado na arquiteta, mas eu lembro de ter citado para ela, filha, né? Quer ser arquiteta? Você viu que ela já tinha um jeito? Já. Muito bacana. Muito bom, olha. Vocês viram e conheceram, então, a Cristiana. Muito obrigada, senhor Cairo, a Cati. E tem essa peça aqui do lado. Essa peça ela é muito interessante, é uma peça da linha da Ornari. E o legal é que o conceito dessa peça é essa transparência mesmo. E a gente quis trabalhá-la aqui porque, tá vendo, que ela permite a gente continuar vendo o black, o porcelanato. Ela é uma peça que não aparecem as dobradiças. A Ornari tem muito esmero e muito cuidado no acabamento, a iluminação toda embutida. Né? Então, assim, uma peça leve e que o que a gente queria era que o ambiente não ficasse carregado, né? E que não tampassem os outros elementos. A gente aproveita e manda beijo para a Esther Chatan, que é da Ornari. Muito bom, vocês conheceram a Cris, conheceram os pais da Cris, o pai e a mãe da Cris, que vieram de Passos acompanhando ela até aqui. A outra profissional que fez o espaço é a Nádia. A Nádia também é de Passos? A Nádia é de Passos, o escritório dela é lá. Vocês não são sócias, se uniram para fazer esse... Isso, nos unimos para a Casa Cor Franca. Então, cada uma deve ter um Instagram. O seu qual é? Sim, o meu é Cris
@cris.ar. Ótimo, a gente vai continuar com TV Casa Cor ao vivo, hoje só mostrando ambientes de Franca, conhecendo os profissionais que são aqui da região, é o caso da Cris. A gente continua. Muito obrigada, viu, Cris? Muito obrigada a vocês também. Vamos continuar com TV Casa Cor ao vivo aqui, de Casa Cor Franca, até o dia 15 de novembro.